nossa edificação neste domingo, eu gostaria de convidá-los a que abríssemos a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Hoje nós faremos a leitura dos versos 1 a 11. Eu pensei de início nós ficarmos apenas os 4 primeiros versos, que são muito importantes, mas eu não quis perder de vista a totalidade do pensamento de Paulo. Essa passagem tão rica, que é uma coisa só, é uma perícope só, e que inicia no verso 1 e vai até o verso 11. É tão rica e é tão preciosa que eu achei melhor nós agruparmos e fazermos numa só mensagem aqui. Até porque os cânticos que cantamos na nossa liturgia apontam exatamente para a pessoa bendita de Cristo Jesus. E esta passagem é uma das mais lindas do Novo Testamento, da obra de Cristo. E eu gostaria de ler com os irmãos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que passagem linda! Oremos, pedindo iluminação do Espírito de Deus. Ó Senhor, nessa hora bendita de exposição da Tua palavra, nós lhe pedimos iluminação para que possamos não somente transmiti-la, mas também compreendê-la. Traga edificação ao Teu povo nesta manhã. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos dando sequência, então, à nossa série de exposições da carta de Paulo aos Filipenses. Na mensagem anterior, aqueles que estão nos acompanhando, Paulo havia revelado após Paulo revelar a sua perspectiva quanto ao porvir, o que haveria de lhe acontecer, porque ele estava aguardando o seu julgamento, Paulo instrui os filipenses a viverem de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, quer ausente, quer estando presente com vocês, o mais importante de tudo é que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E ele dá 4 instruções exortativas quanto a isso. Que eles estivessem firmes em um só espírito, preservando a unidade da igreja, lutando pela fé do Evangelho. Terceiro lugar, que em nada fossem intimidados pelos adversários, que é uma referência provável àquelas perseguições impostas pelos opositores do Evangelho e aos falsos ensinos que já estavam adentrando nas tendas da igreja, e eles padeciam de diversas maneiras, pelos adoradores de ídolos pagãos, do imperador, judaizantes legalistas, pagãos sensualistas. Paulo diz, em nada sejam intimidados pelos adversários. Mas, em quarto lugar, compreendam que os sofrimentos por Cristo faziam parte dos planos de Deus. Paulo diz que os planos de Deus para o seu povo incluem as 2 coisas. A graça não somente de crer em Cristo, mas também a graça de padecer por Cristo. E Paulo diz, esse é o conflito que é o mesmo que o meu, porque é por Cristo, no interesse de Cristo,
e no Evangelho de Cristo. É o mesmo conflito. Nessa passagem que nós lemos, após isso, Paulo vai expandir aqui a sua exortação do verso 27 aos Filipenses, a respeito da unidade. Ele havia dito: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, no tocante a vós outros, que estejais ou estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo faz aqui no capítulo 2 é expandir esta exortação a respeito da necessidade da unidade da igreja. É isso que ele vai fazer, ele vai se deter um pouquinho mais aqui, nesse ponto aqui. É isso que Paulo vai tratar nessa manhã, a unidade do povo de Deus. Nós temos que lembrar algo aqui, que a unidade da igreja não é a igreja que faz, que constrói. A unidade da igreja é Deus quem deu, é uma obra de Deus. Deus uniu o seu povo em um só corpo mediante o Espírito. Isso é muito importante. Deus nos uniu. O que a igreja faz é preservar, é fazer de tudo para preservar ou não macular isso que Deus dá. A igreja não faz unidade, a igreja ela preserva aquilo que Deus fez para o seu povo mediante Cristo Jesus. Ok? Então Paulo vai tratar disso. Lembrando aqui, Paulo está preso, em custódia, algemado a um soldado de elite da guarda pretoriana, e ele está aguardando o julgamento. A igreja de Filipos fica sabendo da prisão do seu apóstolo e envia um dos seus líderes, chamado Epafrodito, que vai lá em Roma, na prisão onde Paulo estava. E em sua visita, além da oferta que ele traz algumas notícias do que estava acontecendo na igreja. E Paulo, então, envia a carta novamente, através de Epafrodito, com orientações e instruções do que ele havia recebido de Epafrodito, do que estava acontecendo na igreja. E este é um dos pontos centrais dos assuntos de Paulo, que ele já havia iniciado aqui no verso 27, mas que agora ele expande, então, a respeito da unidade. Há um apelo profundo emocional de Paulo aqui, um apelo muito emocional e profundo dele. Como eu disse, ele recebe algumas notícias, algumas boas. Primeiro, como nós já havíamos visto a respeito de outras que Paulo sabia, ele havia fundado a igreja, nós havíamos visto isso aqui. Eles eram cooperadores, missionários de Paulo, da expansão do evangelho. A igreja era muito generosa, a igreja de Filipos. Eles viviam princípios do evangelho, era uma igreja atuante. Sempre que Paulo se recordava deles, Paulo disse: eu me alegro em vocês e por vocês, e eu sempre dou graças a Deus pela vida de vocês. Eles possuíam muitas qualidades cristãs, nós vimos aqui. Paulo chega a dizer que eles eram a coroa da alegria de Paulo. Vocês são a coroa da minha alegria. E ele elogiava muito os filipenses. Todavia, havia algo que não era danoso. Havia algo que não era tão bom assim. Eles trabalhavam, eles eram atuantes, mas não faziam juntos, não eram unidos. Faltava esse ponto na igreja. O apelo emocional de Paulo aqui indica isso, que a comunhão entre alguns membros da igreja estava dividida, estava danificada. A unidade estava sendo prejudicada na igreja de Filipos, em virtude de alguns membros. Parece que havia interesse pessoal, que Paulo chama aqui de partidarismo, na nossa versão, vanglória, disputas e talvez até ambição por cargos eclesiásticos na igreja. Nada diferente do que infelizmente acontece hoje, né? Infelizmente, nada diferente. Então, a gente observa que a luta da igreja não era somente contra adversários externos, que Paulo diz no verso 28 do capítulo 1. Em nada sejam intimidados pelos adversários. Mas a luta da igreja era contra atitudes internas também de alguns membros. E isso estava prejudicando a unidade da igreja. E Paulo vai tratar desse assunto aqui de perto agora. Nós verificaremos que 2 pontos aqui, está muito claro. Dos versos 1 a 4, Paulo exorta a igreja à unidade. E é um apelo emocional dele. Dos versos 5 a 11, Paulo, no intuito de para atingir o seu objetivo de maneira plena, ele vai dar o maior exemplo que pode dar a isso, o exemplo de Cristo. Vamos lá, então, começando nos versos 1 a 4, Paulo exortando a igreja à unidade.
Esse assunto é muito importante, meus irmãos, porque, como eu disse, são coisas semelhantes que nós vivemos hoje. Nada de novo debaixo do céu e do sol, infelizmente. E são coisas que nós precisamos atentar. Quando um grupo de pessoas é unida, mesmo por Cristo, mediante o Espírito, no corpo de Cristo, nós viemos com algumas tendências de fora. E para abandonar essas tendências, às vezes nem sempre é fácil. E nós precisamos militar para renunciar a nós mesmos, ao nosso eu, às nossas vontades, para que possamos viver em corpo, em comunidade. Veja aí que é importante compreender aqui o método de Paulo. Nem sempre é fácil entender Paulo. Tá? A gente se debruça dias da semana para compreender Paulo e nem sempre é fácil. Entender o que ele está dizendo no todo aqui. Mas vamos lá, vamos tentar compreender o que Paulo está dizendo. Antes de exortar aqui a respeito da unidade da igreja, do que eles deveriam fazer, ou do que a igreja deveria deixar de fazer os filipenses, Paulo vai mostrar o que Deus já fez por eles, do que Deus já havia feito na igreja. Costumamente Paulo faz isso. Ele primeiro dá a razão teológica, primeiro ele ensina a doutrina. Primeiro ele ensina a doutrina, a razão teológica, e depois ele exorta a prática. Isso é comum nas cartas de Paulo. Nós já estudamos algumas aqui em Bento. É comum ele fazer isso. Primeiro ele dá a base doutrinária, depois ele faz a prática. Então, verso 1, Paulo dá a base, que são realidades na igreja, para então, a partir do verso 2 ao verso 4, as exortações a partir dessa base que ele vai dar. Vejam aqui o verso 1. Ele dá 4 bases aqui. Se há exortação em Cristo, a segunda, consolação de amor, a terceira, comunhão do Espírito, e a quarta, entranhados afetos de misericórdia. 4 pontos aqui ele dá. É a base que ele está dando do que Deus já fez à igreja. Mas um detalhe aqui, a repetição da conjunção se, nas traduções de vocês aí que nós temos, essa repetição do se, ela indica não certeza, não possibilidade, mas certeza. Certeza, algo verdadeiro. Então, quando ele diz se há, nós poderíamos traduzir, ou essa expressão pode significar uma vez que, ou seguramente há, uma vez que, e aí cada qualidade que ele define aqui, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias, é considerado como verdadeiro. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: uma vez que certamente vocês receberam exortação em Cristo, que é o encorajamento, consolo que vem de Cristo, exortação por meio de Cristo, por causa da união que nós temos com Cristo. Algumas traduções já traduzem assim: em virtude da união que temos com Cristo, vocês são encorajados por Cristo, são consolados por Cristo, exortados por Cristo. Uma vez que a consolação de amor, segundo ponto, que é o amor de Deus, porque vocês foram amados por Deus em Cristo Jesus, e isso em tudo lhes supre, isso em tudo lhes consola, encorajando-os a amarem também. Terceiro, uma vez que há comunhão do Espírito, a comunhão com Deus e com os irmãos na igreja, ela é produzida pelo Espírito. O Espírito Santo é que nos une a Deus, que nos faz comungar com Deus, e é aquele que nos faz comungar com os irmãos. Uma vez que há isso. E quarto, uma vez que há entranhados afetos e misericórdias. Aqui ele utiliza o termo afetos, a palavra grega aqui é as entranhas humanas mesmo, porque, de acordo com a mente da época, significava a sede das emoções, as entranhas humanas. Então, tudo aquilo que traz no nosso interior, as nossas emoções, e depois misericórdias, ou a compaixão prática, ativa. Uma vez que vocês têm essa experiência do amor de Cristo profundo por vocês e manifesto através de vocês para com a igreja, uma vez que isso acontece, verso 2, completai a minha alegria. Então ele vai exortar os irmãos. Então parece que é isso que ele está dizendo. E perceba que tudo isso é uma obra de Deus na igreja, porque ele faz menção da Trindade. Exortação em Cristo, consolação de amor, o amor de Deus Pai, e comunhão do Espírito Santo. A obra da Trindade na igreja. Uma vez que vocês
foram encorajados, têm o amor de Deus, têm comunhão pelo Espírito, experiência do amor de Cristo, e assim manifesto através do amor de vocês. Uma vez que tudo isso é verdadeiro, isso deverá produzir resultados. Amem os irmãos. Preservem a unidade da igreja. Os argumentos do verso 1 fornecem a base para as exortações aqui dos versos 2 a 4. Quais são elas? Então Paulo diz: uma vez que de alguma maneira vocês são participantes das dádivas de Deus, eu estou alegre com vocês. Mas completai a minha alegria. Paulo estava alegre com eles produziam alegria no coração de Paulo, mas ainda não havia transbordado. Paulo ainda não estava completamente alegre, de maneira transbordante. Faltava algo. E Paulo diz 3 coisas aqui, porque ele contempla o perigo. 3 exortações. A primeira, verso 2, sejam unidos. Ele utiliza 3 partes aqui, um apelo que consiste em 3 partes que expressam a mesma ideia. Sejam unidos. Veja aí no verso 2, parte B. De modo que penseis a mesma coisa. Então, completem a minha alegria. De que maneira? Pensem a mesma coisa, que não significa uniformidade de pensamento. Não é possível pensar sempre a mesma coisa o tempo todo, mas unidade de pensamento, unidade de propósito. Viverem unidos, juntos, com objetivos comuns. Pensem a mesma coisa. Segundo, tenham o mesmo amor, amem uns aos outros. Igualmente, como Cristo amou vocês, amem uns aos outros. Terceiro, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Unidos de alma, no mesmo passo, em harmonia de mente, cooperando uns com os outros para o avanço do Evangelho. Esse é o ponto de Paulo. Completai a minha alegria, sejam unidos, tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo amor e sejam unidos de alma e unidos de sentimento. Essa é a primeira exortação de Paulo quanto à unidade. A segunda, verso 3, sejam humildes. Veja aí, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Perceba um detalhe aqui. Esse ponto aqui, Paulo já havia denunciado aqueles líderes de Roma que pregavam o evangelho por motivações egoístas, por vanglória, por vaidade e por rivalidade contra Paulo. Nós vimos isso nos versos 15 e 16 do capítulo 1, quando Paulo diz: o evangelho está sendo anunciado. Alguns fazem de boa vontade, mas outros fazem por inveja, porfias, insinceramente, julgando acrescentar tribulações às minhas cadeias. Pois bem, agora Paulo trata do mesmo problema acontecendo em Filipos. E a segunda exortação dele é exatamente essa: sejam humildes, não façam nada por partidarismo, não vivam na igreja por interesse pessoal, não façam nada pensando em vocês mesmos, isso é egoísmo, isso é ambição, não vivam para si mesmos, isso traz desunião, isso traz conflitos na igreja e que é uma contradição em termos com corpo. O que é corpo? Corpo é um conjunto de membros que não é independente, mas é um conjunto de membros que mostra interdependência. Interdependentes. Então, é contradição em termos viver na igreja por interesse pessoal. Não façam isso por partidarismo, isso destrói a unidade da igreja. Segundo, nem por vanglória, que significa um orgulho pessoal vazio, uma vaidade. O termo denota aqui uma autoestima equivocada a respeito de si mesmo, porque ninguém deveria pensar assim a respeito de si mesmo. Vaidade são coisas que nunca deveriam fazer parte das motivações dos cristãos. Mas a motivação do cristão deve ser a edificação da igreja, a glória de Deus. Essa deve ser o nosso foco. Paulo diz: sejam humildes, não façais nada por partidarismo, vanglória, vejam aí, mas por humildade. Humildade. O que é humildade? A humildade, ela parte de um pressuposto, do resultado do conhecimento correto de quem é Deus
e do conhecimento correto de quem somos nós. É uma perspectiva correta de quem nós somos diante de Deus e de quem Deus é. Quando nós temos essa perspectiva correta, o nosso pensamento muda, nós mudamos o nosso passo. Porque nós nos colocamos no nosso devido lugar. Porque Deus tem o seu lugar de soberano rei, Ele é Senhor. E que nós diminua e que Ele cresça. Tem duas coisas aqui que são contradições em termos. A primeira é agir por interesse pessoal na igreja. Isso é contradição em termos. Contraria o termo corpo, o significado de corpo. A segunda é humildade. E aqui eu falo para presbiterianos e de orientação calvinista. Presbiteriano, calvinista, porque não é só presbiteriano que é calvinista, né? Mas calvinista arrogante é contradição em termos. Alguém que se diz calvinista e que é arrogante é uma contradição em termos. Ele não compreendeu a graça de Deus, a graça eletiva de Deus. Ele não compreendeu a expiação limitada. Ele não compreendeu o chamado irresistível. Ele não compreendeu a graça. É uma contradição em termos, calvinista arrogante. Quarto ponto aqui, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Esse é o ponto da humildade. Ou seja, após um autoexame sincero de nós mesmos, isso produzirá humildade. Ao invés de julgarem-se superiores aos outros, isso levará ao contrário, a julgarem os outros superiores a nós mesmos. E terceira exortação de Paulo. A primeira, sejam unidos. A segunda, sejam humildes. A terceira, não busquem os seus próprios interesses, mas o interesse dos irmãos. Verso 4. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se envolvam com as necessidades dos irmãos e não consigo mesmo. Não pensem em vocês mesmos. Pensem no irmão, pensem na irmã, pensem no corpo, pensem na igreja. Tenham um olhar não somente para si mesmos, mas também para as necessidades dos irmãos, para as lutas dos irmãos. Amem a eles como a si mesmos. Não é esse o mandamento? Amem ao teu próximo como a ti mesmo. Então, resumindo, fechando a primeira parte aqui do quadro de Paulo, é o seguinte. Ele disse no verso 27, a respeito da unidade, estejais firmes em um só espírito. Aí Paulo diz, uma vez que há exortação em Cristo, encorajamento, uma vez que há consolação de amor, uma vez que há comunhão do Espírito, uma vez que há entranhados afetos e misericórdias, uma vez que vocês são participantes das dádivas de Deus, eu estou alegre com isso, com a igreja, com vocês, mas completem a minha alegria. Sejam unidos. Pensem a mesma coisa. Sejam humildes, não façais nada por partidarismo ou por vanglória, e não busquem os seus próprios interesses. Esse é o ponto de Paulo aqui. Então, com o intuito de atingir o seu alvo, o seu objetivo de maneira plena, Paulo agora vai apelar para o exemplo de Cristo. Este é o argumento definitivo de Paulo. Veja aí o que ele diz no verso 5, como é que ele introduz isso. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como vocês foram alcançados e são alvos dessas dádivas de Deus, então sejam unidos, humildes, e não busquem os próprios interesses, mas tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo vai descrever o sentimento ou o modo de pensar de Cristo Jesus. Esta perícope aqui, ela é uma doxologia de Paulo. Alguns chegam a dizer que talvez já existia e que Paulo talvez só pegou ela, encaixou ou fez correções ou alguma coisa dessa natureza. É uma doxologia que é um hino de louvor sobre Cristo e a obra de Cristo. Paulo utiliza-se dessa doxologia para exortá-los à humildade, como a humildade de Cristo,
para que então acabassem as diferenças na igreja e a unidade da igreja fosse restabelecida. Ela fosse restabelecida. Então, primeiro, dos versos 6 a 8, Paulo descreve a humilhação de Cristo, a encarnação e a sua humilhação aqui nesse mundo. E dos versos 9 a 11, Paulo vai descrever a sua exaltação. Vamos lá então, começar dos versos 6 a 8, a encarnação e a humilhação de Cristo. Como ele introduz aí, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, pensem e tenham a mesma atitude, o mesmo modo de agir que houve em Cristo Jesus, semelhante a Cristo Jesus. Verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que Cristo fez? Ele subsistia na forma de Deus. A palavra forma aqui, essa expressão, ela mostra a natureza do ser com o qual está associado. Ele tem a mesma natureza de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele é Deus, ele tem a mesma natureza do Pai. Descreve a natureza essencial de Cristo, que é a natureza de Deus. Ou seja, antes da encarnação, antes de vir a esse mundo, Cristo já existia na eternidade. Ele já é Deus, ele já existia e possuía todas as características e qualidades próprias de Deus, os atributos de Deus, a essência de Deus, o ser de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, porque ele é Deus. Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Compartilha da eternidade e da substância e igual ao Pai. E ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus, não era algo a ser tomado como se ele não tivesse, ou algo a ser retido como se ele pudesse perdê-lo. Mas Cristo, o que Paulo está dizendo é que ele não considerou que ele deveria apegar-se a esse fato, a essa glória que é própria dele. Ele não considerou que ele deveria reter isso ou se apegar a isso sem abrir mão disso para um propósito, para um alvo. Mas antes, em virtude de um alvo, em virtude de um propósito que havia sido estabelecido na eternidade, Cristo abre mão dos seus direitos. Veja a mensagem de Paulo para os irmãos. Por que vocês não podem abrir mão dos direitos de vocês? Em virtude dos irmãos. Se Cristo saiu da posição da glória e ele abriu mão, não se apegou pelo fato de que ele é glorioso Deus, e ele abriu mão disso, não da sua divindade, nós já vamos explicar isso. Cristo não abriu mão da sua divindade, da sua natureza divina, mas da glória onde estava com o Pai, e veio a esse mundo. Ele vai dizer isso. Cristo fez isso o quê? O que é que Cristo fez? Ele tem 4 atitudes aqui dos versos 7 a 8. Então Paulo diz, tem o mesmo sentimento que Cristo, ele subsistia em forma de Deus, mas não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que é que Cristo fez então? Primeiro, antes ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziar é anular-se. Primeiro a gente tem que entender o que é que Paulo não está dizendo aqui. O que é que Paulo não está dizendo? Que ele se esvaziou da sua essência como Deus, dos seus atributos como Deus, da sua divindade. Paulo não está dizendo isso. Cristo não se esvaziou de alguma parte da sua divindade. Segunda coisa que Paulo não está dizendo. Ele não está dizendo que Cristo trocou a forma de Deus, a natureza divina, pela natureza humana, pela forma humana. Ele não está dizendo isso também. Mas Paulo simplesmente está descrevendo aqui a renúncia de Cristo. Mesmo sendo Deus coigual, eterno e consubstancial com o Pai, ele não se apegou a esse fato, mas ele abre mão da sua posição na glória para assumir a forma de servo, de homem, sem abdicar da forma de Deus. Ele une a natureza divina, uma natureza humana. É isso que Paulo está dizendo aqui, o seu autoesvaziamento. Veja aí na parte B do verso 7, ele assume a forma de servo. O próprio contexto vai definindo isso.
Por mais que seja difícil às vezes entender o que Paulo diz, o próprio contexto organiza o nosso pensamento. No contexto aqui, ele assume a forma de servo. Paulo descreve a posição mais baixa da progressão social da época. Percebe que é o mesmo termo que Paulo utiliza do verso 6. É a mesma expressão, forma de Deus. E agora ele assume a forma de servo. Aquele que tem a forma de Deus, a natureza de Deus, ele agora assume uma natureza humana. É a mesma expressão, forma aqui. Forma de Deus, forma de servo. Ele une as duas numa única pessoa, ele assume. Ele era totalmente divino, mas se limitou de tal maneira a tornar-se homem. Ele se privou da glória do Pai. Em Cristo, Deus se fez carne. Em Cristo, Deus se fez homem. Na encarnação, ele continua com a mesma natureza de Deus, mas ele acrescenta à sua natureza divina uma natureza humana. Como é precioso isso. Embora completamente divino, ele se tornou completamente humano. Verso 7 ainda, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Percebe que o próprio contexto o explica. Houve um problema nos primeiros séculos com este verso aqui, porque alguns interpretaram, teve uma seita da época chamada gnósticos, uma vertente dessa seita, uma linha dessa seita chamada docetistas. Nós já estudamos isso aqui na primeira carta de João. E quando Paulo diz tornando-se em semelhança de homem, aqui não significa que ele parecia um homem, eles diziam isso, porque a palavra dokel, a palavra grega, significa aparentar mesmo. Aparentar, que Cristo apenas parecia um homem, que ele não era de fato carne, com osso, com membros, com nervos, mas ele apenas parecia. Mas não é isso, o que Paulo está dizendo aqui é da sua identidade. Ele se tornou o homem com todas as qualidades que nós temos como homens. Cristo teve fome, teve sede, sentiu frio, sentiu calor, fala da identidade humana, reconhecido em figura humana. Identidade humana, com uma única exceção de nós. Ele nunca cometeu pecado. Cristo nunca pecou. Única diferença. Conclusão. Nós temos aqui a doutrina conhecida do autoesvaziamento de Cristo, da união das duas naturezas em uma única pessoa, em Jesus Cristo. Nós chamamos isso de união hipostática, a união de duas naturezas em uma pessoa. E, em quarto lugar, ele a si mesmo se esvaziou. Então, Paulo diz aqui, ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. Se humilhou. Jesus voluntariamente escolheu vir ao mundo e cumprir o seu papel de servo, morrendo no lugar dos pecadores, assumindo a culpa dos nossos pecados. Foi-lhe imputado os nossos pecados, e ele fez isso voluntariamente. Ele se humilhou por amor ao Pai, em obediência ao Pai, ao plano eterno, imputando a nós a sua justiça, acreditando a sua justiça a todos aqueles que haveriam de crer nele. E o ápice da sua humilhação, o apóstolo Paulo diz aqui, ele se humilhou e ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Cristo se esvaziou com um propósito. Ele veio a esse mundo, se esvaziou de si mesmo e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Paulo aqui descreve o ápice da humilhação de Cristo, o mais profundo. Não bastava apenas a forma humana inferior. Mas Paulo lembra aos leitores que ele morreu da forma mais cruel e vergonhosa da época de pena de morte, que era a crucificação. Os romanos tinham dois tipos de execução. A pena capital, que era só para cidadãos romanos, que era decapitar o cidadão, como o apóstolo Paulo, depois dessa epístola aqui, alguns anos depois ele foi decapitado porque tinha cidadania romana. Mas existia o sumo suplício, que era a pior forma de execução da época. E Cristo morreu assim, sumo suplício. Os romanos reservavam esse tipo de morte agonizante pela crucificação para escravos, estrangeiros,
prisioneiros, bandidos perigosos, e os judeus viam ela como uma maldição. Paulo está descrevendo, foi isso que Cristo fez. Perceba o ponto de Paulo aqui. Não podemos esquecer os versos 1 a 4. Vejam o que Cristo fez. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele se esvaziou. Ele renunciou a si mesmo. Se humilhou até a morte, do pior tipo de morte, por causa de nós, dos interesses dos outros, pensando nos outros, na salvação eterna dos outros. Por que é que vocês não podem fazer o mesmo? Por que é que vocês não podem abrir mão dos direitos de vocês, dos interesses pessoais, da vaidade, do partidarismo, da vanglória, em virtude dos outros, em virtude dos irmãos? Sejam humildes como Cristo Jesus, abram mão dos seus direitos, zelem pela unidade da igreja, amem a igreja, amem o povo de Deus, façam tudo para o povo de Deus. Se precisar, renunciem-se a si mesmos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas agora Paulo descreve a resposta de Deus à renúncia do Filho, porque é uma mensagem aos filipenses. Veja o que Deus fez em resposta à obediência do Filho. Deus o exaltou. Paulo vai descrever a exaltação do Filho aqui. Verso 9. Pelo que também, isso, ou seja, por isso, porque o Filho fez tudo isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira. Por causa da sua obediência e renúncia, ele foi exaltado poderosamente. Ele disse isso quando ressuscitou. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele foi restaurado à glória que ele tinha no início, antes da criação. Deus o exaltou. Vocês recordam que antes de ir à cruz, Jesus fez uma oração em João 17. Dos versos 4 e 5 ele diz assim ao Pai. Ele ora ao Pai: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes a fazer. Essa obra que Paulo define aqui. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Pois bem, Deus agora o exalta sobremaneira. Deus o exalta sobremaneira em sua ressurreição, ascensão e assentar à direita de Deus. Segundo, Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome. Ao dizer isso, Paulo se refere, e os leitores saberiam, compreenderiam, a passagens do Antigo Testamento que fala do nome de Deus, o nome pessoal de Deus, Yahvé, ou Yahweh, ou as letras do tetragrama do nome de Deus, o Yod, o rei, o Vav e o rei. E o nome de Deus aqui, ele é traduzido numa versão que nós temos do Antigo Testamento. A primeira tradução do hebraico para o grego é chamada Septuaginta. Nessa tradução foi traduzido o Yahvé como Kyrios, que é o que Paulo quer dizer aqui. Deus lhe deu um nome sobre todo nome, de Senhor, de Kyrios. Ele é o Salvador, ele é o Senhor. Verso 10 e 11. Para que ao nome do Kyrios, de Jesus, todo joelho nos céus e na terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele retornar em glória, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando ele retornar em glória, em poder, ressuscitar os mortos e instalar o juízo final, glorioso, com toda a autoridade que lhe foi dada no céu e na terra, então todo o joelho haverá de se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Uma linguagem de Paulo para dizer, todo ser que existe, pessoas, anjos caídos, os demônios, principados, potestades, todos haverão de se dobrar. Ímpios que não creram, que não confessaram o nome do Senhor nessa vida, toda língua haverá de confessar concordemente. O confessar é isso. Todos haverão de dizer unanimemente, concordemente, vivos e mortos, ímpios que não o reconheceram, anjos caídos, diante dele terão que unânimes dizerem aquilo que o Pai já havia dito
do Filho, que tu és Senhor. Ele é Senhor. E Paulo encerra dizendo isso para a glória de Deus Pai. Afinal, o fim de todas as coisas é isso mesmo, a glória de Deus. Não é verdade? A glória de Deus. Quero concluir e depois algumas aplicações rápidas aqui. Primeiro, esta era a mensagem de Paulo para a igreja. O exemplo de Cristo. Tenham a mente de Cristo. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, como há entranhados afetos e misericórdias, completem a minha alegria. Sejam unidos, pensem a mesma coisa, sejam unidos de alma. Sejam humildes, não façam nada por partidarismo ou vanglória. Tenha cada um em vista não o que é propriamente seu, mas os interesses dos outros. Façam isso, vejam o que Cristo fez. Tenham a mente de Cristo. Esse era o antídoto para a igreja, era o remédio para a igreja de Filipos. Paulo diz, assim vocês completarão a minha alegria. Eu estarei transbordante de alegria. Segundo, Jesus é homem e Jesus é Deus. Em sua encarnação, ele une a sua natureza, a natureza divina, uma natureza humana. Jesus é Deus homem, o Deus que se fez carne e continua Deus homem. Nós aprendemos aqui a união de duas naturezas em uma só pessoa. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem, até hoje, até o dia de hoje. Ele é Deus homem, o nosso representante à direita do Pai, até o dia de hoje. 3 aplicações aqui, queridos, para que nós encerremos este ponto. Aqui, achei. Primeiro, a vontade de Jesus era fazer a vontade de Deus. O ponto da obra de Jesus era a glória de Deus, era a glória do Pai. Eu gostaria que nós avaliássemos as nossas motivações aqui, não somente nós, mas talvez aqueles que nos acompanham pela internet também, cristãos de diversas denominações, líderes e aqueles que creem em Jesus Cristo. Avalie as suas motivações. Por que é que nós trabalhamos no reino de Deus? Por qual motivo fazemos as coisas? Pelo que fazemos e por que fazemos? Por status? Por holofotes? Por vanglória? Às vezes coisas são feitas a todo custo e a qualquer custo em detrimento dos irmãos. Brigas, às vezes divisões por cargos, por funções, em detrimento dos irmãos, por interesse pessoal. Quais são as nossas motivações? Eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui nessa manhã a que todo o nosso trabalho, tudo que nós fizemos no reino de Deus, toda a nossa disposição em servir, o seu doar, o seu contribuir, as tarefas, o serviço, o ministério, tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça para a edificação da igreja. Não faça para receber algo em troca, ou por interesse pessoal, ou por vaidade, mas faça para a glória de Deus. Abandone as razões erradas. Abandone os motivos pecaminosos e idólatras. Tudo o que nós devemos fazer tem que ser em obediência ao Pai, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Avalie as suas motivações. Segundo, Jesus renunciou a si mesmo para servir outros. Aprendamos com isso. Abra mão dos seus direitos. Abra mão das suas vontades por amor aos irmãos, por amor à igreja, por zelo da unidade do povo de Deus. Jesus veio a esse mundo e ele disse isso, não para ser servido, mas para servir.
E isso lhe custou a vida. Houve morte, houve derramamento de sangue. Abandonemos o partidarismo, abandonemos a vanglória, a vaidade, a busca dos interesses, mas consideremos os outros acima de nós mesmos. Façam tudo pensando na unidade da igreja. Nós devemos aprender a abrir mão das nossas vontades em favor dos irmãos. Quantos são magoados por causa de uma palavra maldita, mal colocada, sem pensar? Isso é por interesse pessoal. Não é pensar no outro. Não é pensar se vai ferir o outro. Atitudes que nós fizemos, ou que nós não deveríamos ter feito, deveria ter renúncia. Renúncia de nós mesmos por causa do outro. Por causa da consciência do outro. E por causa da fé do outro. Sejamos unidos de alma, de espírito, de pensamento. Tenhamos o mesmo amor, objetivos comuns. O avanço do Evangelho, a comunhão da igreja, a glória de Deus, zelemos pela unidade da igreja. E por último, para encerrar, queridos, admirar a Cristo como um grande líder ou como um personagem histórico não vai adiantar nada. Mais uma vez, talvez aqueles que estão nos acompanhando aqui, é importante dizer isso. Não vai adiantar nada admirar a Jesus como um grande homem, ou como um personagem, ou líderes da igreja. Você precisa crer em Jesus de todo o coração. É através disso que pecados são perdoados. Entregar-se a Ele. Porque sim, em sua primeira vinda, nesse mundo, o seu amor foi incomparável. E é incomparável. Ele veio em humanidade como servo, mas na sua segunda vinda, ele virá com todo o poder e toda a glória. E não se engane, ele virá para julgar vivos e mortos. A igreja é vitoriosa. A igreja já é vitoriosa em Cristo Jesus. Contudo, a igreja aguarda pela palavra de Deus, aguardando a consumação da sua salvação, quando Cristo vier em glória, o que está assegurada. Mas na sua vinda, ele encerrará definitivamente a história e não haverá outra oportunidade. Ele retornará com o mesmo corpo glorioso que foi assunto aos céus, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. João diz isso em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Ele virá em ira para julgar vivos e mortos. Nós devemos pensar nisso. E se a nossa vida estiver em Cristo, a nossa vida na sua vinda está assegurada. A salvação eterna é segura. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Vivamos para a glória de Deus e preservemos a unidade da igreja. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.